Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um Missão Podcast da nossa igreja, Missão Pentecostal Labaredas, né? Mais uma entrevista. Nesse primeiro momento, eu já peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês curtam, compartilhem, comentem, né? A gente precisa muito da ajuda de vocês para que a gente possa entregar um bom conteúdo, entregar uma palavra de Deus abençoada, né? A gente procura trazer pessoas aqui que tenham um bom testemunho, que tenham um testemunho para que possa edificar a minha e a sua vida, né? Então eu peço que vocês que estão aí, né, assistindo a gente, né, compartilhem com aquela pessoa que necessita ouvir essa palavra, né, que esteja passando por algum momento difícil, né, que vocês possam estar nos ajudando mesmo. Divulgue o nosso canal, né? Como eu falei, Igreja Pentecostal Missão Labaredas, nosso podcast, Missão Podcast, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês, na vida nossa. E a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, né? Uma pessoa que Deus colocou na nossa vida, né? Mãe, professora, né? Esposa, amiga, cunhada, minha cunhada, esposa do meu cunhado Felipe, que veio aqui para trazer uma palavra abençoada para a vida de vocês. Nossa irmã Rose, você dar uma palavrinha, deixar um recadinho para os nossos amigos ali? Fique à vontade. Paz, Deus abençoe a noite de todo mundo e bora lá, para edificar a vida do próximo. Amém, amém. Gente, né, estamos com esse bate-papo. Foi difícil convencer ela a vir, mas ela topou vir, porque ela tem um testemunho tremendo de vida, de história, né? Não liguem se em algum momento ela se emocionar, eu me emocionar, porque é um testemunho que realmente toca no coração, um testemunho que realmente vai agregar muito na vida daquele irmão que precisa ouvir. Eu vou estar fazendo essa entrevista com ela, mas eu tenho certeza que eu vou me emocionar demais, né? Ela, né, eu até brinco com ela, se ela ver que tá ficando emocionado, chore, né? Pode chorar, que aqui a gente tá por isso. É o Espírito Santo que vai estar no momento conduzindo, e eu tenho certeza que vai ser bênção, né? E mais uma vez, né? Se inscrevam, compartilhem, comentem, ajude a gente a dar esse passo, né? A gente conseguir levar, né, o nome da nossa igreja aí para o mundo todo ouvir, que aqui a gente tem uma palavra de Deus verdadeira, genuína, uma palavra de Deus onde a gente entrega mesmo aquilo que Deus pede para a gente entregar. Então, fiquem até o final, eu tenho certeza que vai ser emocionante e o testemunho dela vai ser tremendo. Amém? Amém. Então, eu quero começar com a nossa irmã. Conte um pouquinho da Rose. Primeiramente, eu quero saber da Rose. Quem é a Rose? A Rose hoje, a paz, primeiramente, né? Paz de Cristo para os irmãos. A Rose hoje ela é uma mulher centrada, uma mulher casada, temente a Deus, temente a Cristo, mas eu já fui muito perdida, já tive muitas ilusões no mundo, mas graças a Deus encontrei o meu esposo, onde ele me levou para o caminho. Amém. E a Rose lá atrás, a Rose criança, lá, como que era a Rose criança? Sapeca, arteira, aprontava bastante. É normal, a gente... quem não foi? Quem não foi arteiro, quem não foi sapeca, né? Quem a mãe não gritava lá da janela quando fazia arte, venha pra dentro, senão você vai apanhar, né? Sim. Todo mundo passou por isso, né? E foi bom, né? Maravilhoso. Não tem que reclamar da infância, né? Não, tive meus pais presentes, não posso reclamar. Minha mãe foi uma mulher abençoada, meu pai, tenho ele até hoje, também é um homem abençoado, sempre fez tudo por mim, então não tenho o que reclamar da minha família. A Rose também tem... Vocês são quantos irmãos? Somos em 3 de sangue e mais um adotado. Adotado, já é
uma bênção de Deus, né? Saber que tem uma família que teve o privilégio de adotar alguém que estava, com certeza, estava numa situação um pouquinho mais complicada, né? E até hoje. Ter o coração, né, aberto para poder adotar, né? E muitas vezes a gente passa por necessidades, né? Sim, tua mãe, teu pai, com certeza passavam por momentos, né, bem complicados, e mesmo assim tiveram, né, a sensibilidade. Até hoje a minha mãe se foi, ele continua, é nosso, ninguém tira. Ele hoje mora com a mãe dele mesmo, mas ele é nosso irmão, e não há o que faça, é nosso. E você com teus outros irmãos estão super bem, estão tranquilos? Tranquilo, sempre aquela desavença. Irmão, né? Mas é normal. Não, a gente sempre tá junto, a gente procura, foi uma promessa que a gente fez para nossa mãe, e sempre vamos estar juntos, indiferente de qualquer coisa. É importante a gente salientar isso, né? Assim como a Rose, né? Eu também perdi minha mãe, e da mesma forma que ela disse agora, eu com meus irmãos também, a gente fez o pacto da gente procurar. Graças a Deus a gente nunca foi de briga, né? Sempre fomos unidos, né? Mas a gente se unir ainda mais, né? Da mesma forma que vocês, né, estão nessa união, sim, a gente também tá, e acho que é o importante, né? Sim. Tá Sim. Deus na frente, que ele vai, sim, fazendo tudo aquilo que precisa ao nosso redor. E fala um pouquinho para nós né, a gente sabe que o teu papai mora longe, lá em São Paulo. Como que é esse convívio daí agora, dessa distância que ele sempre tá pra cá, né? Ele sempre vem, eu ligo para ele quase todo dia, falo com ele todo dia. Estamos querendo ir para São Paulo visitar ele tá louco que a gente vá para lá. Mas é a saudade mesmo, apesar de falar todo dia com ele, o que aperta é não poder dar um abraço quando sente aquele aperto. Mas é tranquilo, tranquilo. E do maridão? Conta essa história pra nós. Como é que vocês conheceram? Como é que eu foi? Conheço o Felipe desde quando eu era do mundo. Ele não lembra de mim. Ele até foi algumas vezes na minha casa. Não lembra. Ele tinha outro relacionamento. A gente veio se encontrar acho que num ambiente com amigos. Depois acabamos que começamos a se envolver. Ele foi lá em casa. Acabamos que ficamos juntos, namoramos, logo em seguida já casamos, acho que não deu nem 6 meses, já emendamos o casamento. Temos uma filha maravilhosa, a Helena, temos o Anthony, que graças ao bom Deus é um pai maravilhoso para ele, para a Helena. Não tenho o que reclamar, o Felipe é um homem provedor na minha casa, não deixa faltar nada, é um homem que não fica parado, e não posso reclamar do meu esposo, porque ele faz tudo para mim. Então, ele é divino. Para quem não sabe, né, a Rose, ela tem o Anthony, que é apenas filho dela, mas sim, desde pequenininho, né? Antes de um ano. Praticamente o Felipe adotou ele como filho, o Anthony adotou o Felipe como pai, cara, e é lindo de ver o tratamento de um com o outro ali, é muito lindo. Não só do Felipe, a família inteira, minha sogra, os tios, todo mundo super acolheu ele, e isso é super importante para mim. Eu acho que eu jamais aceitaria um relacionamento que não aceitasse meu filho, nunca. E da parte, assim, nós dois, né, nos batizamos juntos, né, na mesma data, graças a Deus, estamos firmes na igreja. Graças a Deus. Para você, assim, o que mudou do teu sim, quando você desceu as águas, né, quando você verdadeiramente esqueceu a mulher que você era, a antiga Rose, e, né, se converteu para a nova Rose, né, seguindo os passos de Cristo como a gente tem que ser. O que você sente, assim, o que você acha que mudou, assim, na tua vida? Muita coisa mudou. Eu era uma pessoa... Eu nunca fui de me importar muito. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para você, eu ia falar e dou a quem doer. Hoje eu já me privo mais. Eu sei onde eu devo ir, eu sei o que eu devo falar. Eu compartilho muitas coisas com todo mundo, mas não é todo mundo que eu sei que está comigo. Graças a Deus, os meus vícios, eu tive um vício no álcool muito, ainda mais depois da perca da minha filha, muito forte mesmo, que graças a Deus, assim, quando eu tomei a decisão que eu ia me batizar, naquele instante eu parei. Desde então não sinto falta,
sempre fumei narguilha e parei, não faço nada, assim. Deus vem me mudando cada dia mais, assim. Eu sinto que a pessoa que eu era totalmente estourada veio mudando. Eu tô mais calma, mais controlada. Eu sinto que o Espírito Santo vem me mudando. Quando a gente se entrega de verdade, verdadeiramente a Cristo, né, a gente vê mudanças, né? Sim. Né? Assim como você, eu também, né, gostava de beber, festa, churrasco, a gente fazia muito lá na Cláudia, na nossa sogra, né, com o Felipe, todo mundo participando na Arguilha também. A gente sabe o que a gente passou. Sim. Só que a gente sabe também o quão prazeroso está sendo agora, né? Sim, na presença, na mudança, em ver que as pessoas mudam. Meu pai veio para cá recentemente, a gente estava indo para casa de uma tia minha, em Mandirituba ali, e ele falou: nossa, a tia falou que você mudou muito, que você, depois que você se batizou, virou cristã, você é outra pessoa, bem melhor. E eu nunca fui ruim para minha família, então... Eu queria entrar nesse tema, assim, para você vê, assim, que a questão das amizades, você sentiu que as amizades se afastaram? Você, assim... São poucas, eu tinha bastante amigos antes. Hoje eu não tenho tantos amigos assim. Os que eu tenho é os que eu posso contar, mas bem poucos. Eu conto na palma da mão. Acho que isso daí é no âmbito geral, que eu também, né, a gente tem várias amizades, né? Sim. A partir do momento que você dá um basta nisso, que você se torna de Deus, na verdade você nem precisa se esforçar para que saia, né? Eu não bebo mais, não fumo mais, então na minha casa já não tem mais festa, não tem mais nada. Então é muito difícil quem vá na minha casa só por ir. E agora, tocando um assunto um pouquinho mais delicado, né? Já vamos chegar você comentou da tua filha, sim, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas é sobre a mamãe. Conte para nós como que foi a história da tua mãe, né? Porque você praticamente viveu 100% tudo que aconteceu. Eu sempre morei com a mãe. Você sempre morou com ela, né? Conta para nós como que foi essa experiência. A minha mãe... Foi possível você contar pra gente? Foi... De repente, a minha mãe sempre foi uma mulher alegre, feliz, sempre fez tudo sozinha. Ela era aquela que, se ela chegasse aqui e precisasse tirar essa mesa daqui, ela erguia a mesa e tirava sozinha. Ela sempre foi independente Ela faleceu faz 2 anos, então acho que em 2023 24, não lembro qual que foi que eu casei, mas eu conheci o Felipe em 2023. Em 2023 eu casei, então um pouco antes, agosto, setembro, ali não lembro direito, ela começou a sentir umas tonturas, ela caía sozinha no chão, desmaiava, batia a cabeça, procuramos médicos e fomos. Internou, perdeu, a minha mãe pesava 110, 105 quilos, a minha mãe faleceu com 50 no máximo. Então a gente até hoje não sabe, dizem que era uma doença neurológica, mas a gente nunca teve um laudo, assim, tanto que no laudo chegou a um ponto que ela ela ficou muito internada. O fato dela ficar muito internada fez, eu não vou lembrar a palavra certa agora, mas ela teve uma lesão na região da bunda ali do ânus que abriu. Então eles tiveram que fazer uma cirurgia que eles deixaram todo aberto, porque minha mãe estava apodrecendo em vida. Se você chegasse, ela fedia em vida. Então foi muito delicado. Ela veio muito triste, infelizmente faleceu antes do meu casamento. A gente até mudou a data algumas vezes, não consegui ter ela presente. Mas eu acho que a minha mãe era uma pessoa muito boa. Ela não merecia a forma tudo que ela sofreu. Mas infelizmente está com Deus. Acredito que foi a melhor opção. Hoje eu não sei se ela aguentaria. Minha mãe, depois da perca da minha filha, ela mudou muito. Ela perdeu a vida dela, assim. A minha filha era muito grudada com ela. Tanto que a Ana, você sabe, ela teve um tratamento de leucemia. Eu ficava a semana inteira internada com ela. A minha mãe ia nos finais de semana. Então ela ligava para minha mãe e a minha mãe fazia tudo o que ela queria e levava escondido na bolsa. Então acredito eu que quando a minha filha faleceu, ela perdeu mais que uma neta. Então isso matou ela por dentro. E ela já era, infelizmente, meu pai traía minha mãe. Então a minha mãe, ela sempre foi depressiva. Então isso veio dificultando mais. A gente nunca
conseguiu. Ela foi perdendo peso e chegou até que ela faleceu. Eu acho que o momento mais difícil da morte da minha mãe não foi ela ter morrido. Pelo fato de eu ter uma perca maior, então eu não senti tanto assim. Mas o que mais mexeu comigo foi eu ter tomado a decisão de, se ela viesse ter uma parada, se ressuscitava ela ou não. Eu liguei, eu falei sempre para meus irmãos depois da perca da minha filha que eu não queria ter essa decisão. Infelizmente eu estava lá, era eu que ficava com a mãe. A minha irmã cuidou bastante da minha mãe quando eu estava com as lesões. Depois ela não quis mais ficar, porque ela queria a casa dela. Ela voltou para a casa dela. E daí ela foi internada e passou, eu vim embora. E daí no dia seguinte a médica chegou para mim e falou, ó, tá assim, assim. Sim, eu preciso saber, vai reanimar ou não vai? Eu pedi alguns minutos para a médica, fui pro carro. Lembro até hoje, liguei para meus irmãos todos, desabei em lágrima e falei que não tinha. Minha mãe, ela estava só sobrevivendo. Minha mãe, ela não vivia mais, porque ela dependia de oxigênio, tudo. Só uma base de aparelho, né? Sim. Então, acho que a parte mais difícil foi ter que falar para a médica que não era para reanimar minha mãe. Eu sou a mais nova da família, você é o mais velho e teve que tomar todas as decisões. Por essa mesma situação. Eu sou a mais velha, então eu acho que eu sou a mais nova, então eu não queria ter o fardo que eu tenho. Eu acredito que, como a minha mãe sempre carregou tudo no peito sozinha, eu acredito que ela me ensinou isso, porém eu acho que futuramente sim vai me trazer problemas, porque eu guardo tudo para mim em vez de falar para os outros. Acho que a conversa mais sincera que eu tive, assim, de me desabafar, foi com meu irmão, que eu falei para ele que eu me sinto culpada pela morte da minha mãe, por eu ter tomado a decisão de não ter ressuscitado ela. Então eu também tive que ter tomado essa decisão com a minha filha. Então eu acho que isso é o que mais me machuca, assim. Mas será que se você tivesse deixado do jeito que está a decisão, né, de não, vamos deixar, vamos ver até onde que vai, não seria até pior? Ela sofreria mais, porque ela já estava em aparelho, daí eles iam ter que fazer endoscopia de novo. Endoscopia não, esqueci o nome, que fura aqui. Tráqueo. Ia ter que fazer a tráqueo nela de novo. Então ela estava sofrendo. Você via que ela já não tinha mais o brilho no olhar que ela sempre teve. Ela estava sofrendo. Então, diante daquela decisão de ver, ela não conseguia respirar, ela não conseguia comer. Pensa, ela pesava 105 quilos. O que ela gostava de fazer? Comida, ela adorava comer. Ela adorava estar em família. Ela não conseguia beber uma água sem se engasgar. Então acredito que eu sei que foi a melhor escolha, porém eu ainda não consigo administrar a minha escolha perante ela. Para ela eu sei que foi a melhor escolha. A gente meio que carrega, né, daí como a gente o fato, né? Sim. Eu tive a mesma... A gente não precisou, na verdade, tomar uma decisão, né? A gente teve uma conversa entre nós, entre eu, meu pai e a minha outra irmã. Eu sou mais velha, minha outra irmã 1 ano mais nova que eu, e a decisão ficou voltada entre nós. A minha irmã não queria. Ela não queria. A mais nova? A minha irmã, ela é 1 ano mais nova que eu, né? Eu sou mais meio. velha, ela é a segunda mais velha. Ela não queria prorrogasse e tal. E meu pai também teve a mesma pergunta para mim, e eu falei, pai, a mãe, ela tá sofrendo. A gente sabe que o que ela menos queria era ficar numa cama dependente dos outros. Isso é uma coisa que ela sempre falou para todo mundo, que ela não queria, né? E não tô falando, eu falei, pai, não tô falando para você pra gente tomar a decisão, né, de uma hora para outra e desligar o aparelho dela, porque a minha mãe, ela já, né, na sexta-feira aconteceu tudo o que tinha acontecido, mas já no domingo ela já estava com morte cerebral. Sim. Então ela já não voltava mais. E a gente prorrogou durante 1 semana, para que todos os irmãos dela pudessem visitar. Praticamente foi o único irmão que eu precisava visitar, foi visitar na sexta-feira. Foi impressionante isso, né? Foi um dos meus tios que faltava. E nesse período a gente conversou tudo, meu pai. Eu falei, vamos, né, deixar por enquanto e tal. Mas parece que Deus nessas horas faz o certo, né? Como a minha mãe sempre disse que não queria ficar na cama independente, eu acho que ela mesma, conversando, já estava com morte cerebral, teve uma conversinha com Deus e optou por partir do que ficar sofrendo, né? Eu acho que a tua mãe também
né? Chegou um É, momento que ela que também... se tivesse aqui, ela ia. Se tivesse, ela estava muito debilitada. Aham. Então, eu conversei com a médica antes dela falecer, tudo. Ela falou, ela não vai sentir dor. Ela vai ter uma morte tranquila, mas ela parou sozinha. Eles tiraram, ela foi perdendo fôlego, até que Deus levou. Mas sem dor. E a pessoa, ela tem uma parada em casa, eu vou fazer o quê? Só Deus. Infelizmente, eu não posso dar vida para ela. Infelizmente. Isso que nem o pastor falou no último culto, quando a gente tá com alguém que já tá enfermo, é mais fácil de lidar, Sim. né? Tanto na minha situação quanto na tua, foi de surpresa, né? Foi da mãe, sim. E como que você, né, conseguiu administrar essa situação, assim, né? Pelo que eu tô entendendo, você foi a que mais ficou sobrecarregada lá, né? A minha irmã, acho que a Rosângela, que correu atrás do cemitério, as coisas, se eu não me engano, ou foi a Rosana, que uma trabalha nessa área, que correu. Mas perante o hospital, tipo, a minha irmã estava trabalhando, eu saí do hospital, minha mãe, ela falou, fui no hospital com a minha mãe, com a minha outra irmã, a médica chegou para mim e falou que ela não ficaria ali por mais tempo, então eu precisaria chamar quem tinha que chamar para despedir dela. A minha outra irmã, ela tem problema no coração. Então eu fui até o serviço dela, eu, o Felipe e a minha outra irmã subimos, a Rosângela, subimos. E automaticamente, quando ela me viu, ela já sabia. Ela começou a chorar, eu falei, nega, a gente precisa ir. Precisa ir, porque senão você não vai conseguir se despedir da mãe. E chegando lá, ela foi, tanto que, nossa, ela acho que ela foi a que mais se abalou, assim. É muito triste, é muito triste. Eu acho que eu sou a mais forte mesmo das irmãs, não há o que faça. O meu irmão também, ele é um alto, negro, mas também não vale nada. Sobrou tudo pra mim mesmo. E o meu irmão adotivo. O meu irmão adotivo, ele chora até hoje, ele posta até hoje. Ele comprou um carro recentemente, daí ele falou que queria que a mãe estivesse aqui pra ver. Ai, desculpa. Não. Você vê que você pode chorar à vontade. E fui, mais uma vez, mandei mensagem pra ele, falando que a mãe com certeza estaria orgulhosa dele. E eu sempre vou estar aqui pra eles. Mas é engraçado, né? Eu acho que você, essa é a minha opinião. Tô falando isso. Você, como você, né, tua mãe praticamente sempre morou com você, sim, ficou muito mais fácil de você lidar do que os teus irmãos entre aspas, pela distância, né? Cada um nas suas casas, né? Com as suas famílias. Eu sempre morava todo mundo perto, mas eu digo, mas cada um na sua casa. Sim. Tua mãe ficou mais focada ali na tua casa com você. Sim. Por isso que eu acho que para você ficou um pouco mais, né? Você se tornou um pouco mais forte pela convivência. Ela era uma mulher forte, né? Uma pergunta que eu tenho para lá. Teve algum desentendimento por causa dos teus irmãos, alguma coisa que possa ter, assim, né, com a morte da tua mãe, deles se sentirem que ficaram devendo algo? Você acha que tem ou não? Não, acredito que com a mãe não. Acredito que todo mundo era presente com a mãe. A gente sempre estava presente, a gente sempre estava fazendo churrasco, a gente sempre estava junto, almoço. Por mais que ela não quisesse, a minha irmã ligava, então era sair, ia todo mundo. Então a gente sempre foi presente. Então acredito que com a mãe ninguém faltou. Quando ela ficou doente, que precisava comprar fralda, precisava internamento, a gente pagava passagem no cartão, então cada um ajudava um pouco e a gente sempre foi. Quem não podia ajudar com dinheiro, ajudava com a presença, cuidava, então sempre foi. Acho que todo mundo se ajudou bem ali. Bom, graças a Deus. Sim. Porque, no meu caso, teve algumas coisinhas assim que a minha mãe ficou muito chateada, né? Mas eu falo, não adianta a gente querer depois do acontecido, o amanhã é tarde. A gente tem que resolver em vida, né? Exatamente aquilo que Então, o dia que a minha mãe passou mal, eu tinha um aparelhinho de saturação em casa para saber, e ela estava com falta de ar. Porém, ela estava saturando bem, eu estava vendo. E ela começou a falar, filha, eu não consigo respirar, e eu dei um tapa no painel do carro. Falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não consigo sair daqui. E comecei a chorar, falei, eu tô nervosa, eu não consigo ligar o carro, você tá me deixando nervosa. Falei, preciso que você se acalme para mim conseguir sair daqui.
Daí ela se acalmou, ela viu, eu falei, olha o seu dedo, você tá saturando bem. Ela olhou o dedo, ela viu que ela estava bem, abaixei o vidro para entrar ar no rosto dela, consegui levar ela por 24 horas. Antes dela falecer, eu falei, mãe, me perdoa. Ela me deu o perdão, falei, eu não queria ter gritado com a senhora. Eu tava muito nervosa e eu não ia conseguir te ajudar. Eu consegui ter o perdão da minha mãe, mas mesmo assim, acho que não é o suficiente. Ela tava nervosa, né? Tipo, você quer fazer, você quer ajudar, ela tava muito, sim. Porque ela também acabou ficando nervosa com a situação, né? Daí, eu acho que ela ficou com medo de morrer na minha frente. Será? Você acredita nisso? A minha mãe só descansou porque ela viu que eu encontrei o Felipe. Ela sempre falava com todo mundo que ela não queria ir sem me deixar bem. Então, ela viu que o Felipe era um homem bom. Acho que ela viu o dia que eu pedi sonho de valsa, ele saiu 10 horas da noite pra comprar sonho de valsa pra mim. Então, ela viu que ele era um homem bom. Então, ela conseguiu descansar. Eu tive o privilégio de conhecer a tua mãe. Não tive conviver muito tempo assim. Mas deu pra ver o quanto que ela amava o Felipe. Ela tratava o Felipe realmente como um filho. Sim. Né? E isso que é o bom, né? O gostoso. Eu falo isso por mim, né? Com a Clau, né? Como ela me trata como um filho. Ela, da mesma forma, né? Como a Claudete trata você como um filho. Graças a Deus. Né? A Maitê, do Juninho, também trata uma filha. A gente via também a tua mãe tratando o Felipe como a minha mãe. Era uma coisa impressionante. Tanto que eu não sei, nunca aprendi e não sei se vou aprender. Mas ela que colocou, depois que a gente veio casar e morar junto, ela que colocava os botões da camisa dele, né? Porque a gente casou primeiro na igreja, no civil, para depois casar no religioso. Então, ela sempre colocava ali. Ah, que legal. Agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais doída da tua vida, né? A gente sabe, né, você já deu alguns toques para nós, mas antes de começar, eu quero ler uma coisa aqui que me chamou muita atenção durante a semana, que mexeu muito comigo, né? Mexeu com mais pessoas, né? Você mesmo escutou, né? Nosso pastor falou uma mensagem que a Rose deixou no Instagram, né? E na última sexta-feira, dia 13 de fevereiro, seria aniversário da filha dela, aniversário de vida da filha dela, também se tornou aniversário de morte da filha dela, que ela faleceu no mesmo dia de ela ter nascido, né? Com 7 anos de idade ela acabou falecendo. E eu vou ler para vocês entenderem o que a Rose colocou aqui, né, que tocou muito no meu coração, e já ela vai contar esse testemunho pra gente. Bom, meus irmãos, fazia tempo que eu não vinha aqui e trazer uma flor, lavar a sua lápide, brincar com você, mesmo sabendo que você não está mais entre nós. Cantar parabéns sem você ver seus olhos brilhando, fazer uma oração no seu túmulo, e não é por falta de vontade, é porque me machuca tanto ver o seu rostinho sorrindo nessa foto. Hoje deveríamos estar daquele jeito, comemorando mais um ano de vida, pulando, cantando, e provavelmente você não iria querer uma festa, pois já seria uma adolescente. E eu como sempre, daria um jeito de fazer o seu pedido, tornar realidade. Como sempre foi. Hoje me sobrou saudade e uma dor sem fim de um amor puro e verdadeiro. Esse textinho não é para mostrar, esse textinho é para apenas falar, né? Aproveitem o hoje, cada minuto, cada momento, cada arte, cada abraço apertado, porque o amanhã pode ser tarde e não volta mais. Mas pode ter certeza de uma coisa: a ausência daquela pessoa que um dia a gente amou vai doer eternamente. Eu vou te amar para sempre, minha menina. Amém? Amém. Me chamou muita atenção quando eu li esse texto, esse finalzinho, quando você, né, explanou que esse texto aqui não é só um textinho, é para que a gente possa ter o entendimento e aproveitar cada minuto. É um alerta, né? É um alerta,
me chamou e me veio, né, muito na minha cabeça que eu tive muito desse tempinho com a minha mãe, sabe? Eu aproveitei muito, muito mesmo do que eu podia, né? E quando eu terminei esse texto, começou a escorrer uma lágrima, mano. Eu comecei a chorar, porque eu sempre fui um palhaço da família. Sempre fiz minha mãe sempre teve depressão, né? E eu sempre fui a pessoa que alegrava ela. E daí, de uma hora para outra, você acaba não conseguindo mais fazer. Isso, né, acabou me doendo. A ausência machuca. A ausência, exatamente. E a impressão que dava que eu não fiz o suficiente. E eu fiz muito. E infelizmente você vai sentir isso. Que você que faltou alguma coisa para completar, né? Parece que você poderia ter feito algo a mais, mesmo que você tenha feito muito, né? Mas só para dar essa explanação desse momento, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa princesa que alegrou muito a sua vida, né? Mas que Deus quis ao lado dela. A Ana era uma criança maravilhosa. Não tenho muito. Ela era arteira também, chadinha, mas infelizmente veio uma doença. Quando chegou, ela teve leucemia em 2016. 16, ela começou, a gente descobriu. Eu trabalhava no terceiro turno, a minha mãe começou a correr com ela no médico. Um senhorzinho médico pediu uns exames, constou que ela estava com leucemia, foi encaminhado para o HC, não quis ir para o HC, brigamos no Pequeno Príncipe, conseguimos, foi diagnosticado uma LLA, uma leucemia aguda, começamos o tratamento, idas e vindas do hospital, durante 3 anos nunca precisamos ir para uma UTI, nunca conheci, vi várias mortes, infelizmente, que me doeram bastante, porque a gente convive com as crianças e dói muito você ver uma criança que nem viveu morrer. Em 2019 a Ana veio falecer, ela era a última quimio dela e ela estava livre. O tratamento de leucemia, ele é muito rigoroso para uma criança. Você não pode comer nada, você não pode... já é complicado, Pense, uma criança, ela não podia comer fruta, tudo era cozinhado, cozido, frito, iogurte nem pensar. Quando ela pôde comer a primeira banana dela, nossa, você via a alegria no rosto dela. Então ela nasceu em 2012, 13, 14, 15, 16, ela estava com 4 aninhos. Quando a gente descobriu a leucemia, ela tinha um cabelão assim. Quem quiser me siga no Face, lá no Instagram, vocês vão ver a foto da minha filha lá. Mas ela era uma cacheada igual a Heloísa, ela tinha um cabelão enorme assim, até tem um vídeo dela. Começou a cair, a gente foi... Ela caiu tudo, fizemos uma peruca, ganhamos uma peruca para ela. Logo em seguida veio mais um seguinte tratamento ali, mais uma forma de uma outra dose mais pesada, que normalmente ia começar a cair o cabelo dela, já estava pretinho e de novo tudo liso. Caiu novamente. Na terceira vez que ia cair, a gente optou por raspar. Eu levei ela no salão que a minha irmã trabalhava. Eu lembro até hoje que a minha irmã cortou, foi raspando a cabeça dela, cortando e raspando e chorando. A minha filha não faleceu de leucemia. A minha filha pegou uma pneumonia bacteriana, que se chama pulmão SARA. Ela ficou 18 dias na UTI. Os pulmões estavam limpos. No dia do aniversário dela, UTI só entra 2 pessoas. E eu sempre fiz festa para ela. Desde o primeiro ano eu sempre paguei, sempre fiz. E eu sempre pago antes. O 7º ano dela foi o único aniversário que eu não comecei a pagar. Eu não fiz. E no dia do aniversário dela, eu comecei a mexer nos pauzinhos, fui conselho tudo lá, fui falar com outro. Eu consegui que 15 pessoas entrassem na UTI para cantar parabéns para ela e para não passar em branco aquele momento. Não deu tempo. Antes do meio-dia ela começou a ter parada. Começaram a reanimar ela. Só que a parada eles falam que não machucam, né? Porém ela machuca. Se você
prestar bem atenção, pode quebrar a costela, ela machuca. Ela não Na é. verdade, se faz necessário, muitas vezes, quando você não consegue chegar no coração para dar o impacto para ele voltar, você precisa realmente quebrar a costela, quebrar isso daí é um procedimento normal. Sim. Vamos dizer. Daí ela começou a ter parada e eu não saí, não conseguiram me tirar, eu fiquei lá, eu vi, ela já estava com um dreno aqui no pulmão porque tinha feito rolha e do sangue pro pulmãozinho dela. Eles espalharam um dreno nela para tirar, não resolveu, começou a ter a parada. E eu simplesmente olhei para a médica, eu estava na porta, entrei e falei para parar. Falei, para, porque tá machucando ela, eu não quero. Se for para ela ficar, Deus vai deixar ela ficar. Infelizmente, Deus não quis. Até hoje me questiono por quê. Infelizmente, sei que não deveria. Vai me doer com essa vida. Mas tenho a Helena. Não substitui a minha Ana. Ela faleceu, ainda tive que ser forte, porque o meu pai não foi ver ela na UTI. As pessoas que queriam visitar ela eu deixava. Meu cunhado, que era... Ela chamava de pai, que era bem próximo dela. Era o ex-marido da minha mulher. Da minha mulher. Ex-marido da minha irmã. E foi visitar ela, tudo. Ele... Nossa, sofreu muito, assim. Ele tava lá, ele visitou. Todo mundo que queria ir. A minha mãe não conseguiu visitar. Deu tempo. Nesse momento eu tive que... Quando ela faleceu, eu tive que força. Eles falaram pra mim, me tiraram. Daí eles falaram que tinham que sair, embrulhar ela pra tirar. Eles fecham todas as UTIs e tiram, né? Daí eu falei que não, que era pra esperar porque a minha mãe ia ver minha filha. Eu tentei mentir pra minha mãe pra evitar a dor, porque não deu tempo dela se despedir da neta dela. Eu pedi pra ela nos entubar ela. Quando a minha mãe chegou, ela subiu. Ela olhou pra minha cara e falou, ela não tá mais aqui. Você mentiu pra mim. Me dói muito isso. Ela olhou pra minha cara e falou que eu tinha mentido pra ela. Daí ela pegou, Deus abraçou minha filha, beijou e saiu. Então eu respeitei o momento de todo mundo. Eu tinha meu cunhado, Ricardo, também fazia tudo pela Ana. A Ana tinha tudo que ela queria, ela tinha. Ela era filha única e xodó do meu pai e da minha mãe. Então eu não entendo. Um dia espero entender o porquê. Infelizmente ainda questiono a Deus, que a gente vê tanto pai e mãe matando, porque a minha filha que tinha tudo. Então eu realmente ainda não entendo o porquê. Faleceu, a gente no velório eu respeitei todo mundo, o vô dela passou mal por parte de pai, a pressão dele estava muito alta, ela era muito apegada com ele também, teve que ir pro médico, depois a gente foi no velório eles abrem, né, para se despedir a última vez. Eu chamei um por um dos parentes que eram próximos, que amavam minha filha, porque a gente sabe quem ama nossos filhos. Deixei me despedir, todo mundo se despediu. A hora que desceu, todo mundo foi embora, sobrou só meus irmãos, minha mãe, meu pai. Eu pedi licença e ele era o meu momento. Ali eu me despedi da minha filha. E daí segui a vida. Infelizmente, a morte da Ana me causou um alcoolismo. Eu bebia muito. Depois que eu perdi a Ana, eu bebia muito. Chegava bêbada em casa quase todo dia e eu trabalhava. Então eu acordava cedo, ia trabalhar, voltava, passava numa praça que tinha meus amigos, comprava bebida e virava à noite. Umas 2 da manhã ia embora, não sabia como, nem morava perto da praça ainda, morava longe, então provavelmente eu ia andando, acredito eu, porque ninguém me levava. E um dia eu cheguei em casa e estava alcoolizada, eu cheguei em casa e eu fui pro banheiro e eu vi minha mãe chorando dentro do banheiro, passando mal. Ela só olhou pra minha cara e ela falou: se você não quer viver mais, se mata, mas não fica fazendo isso.
Então aquilo foi um pontapé pra mim, assim, sabe? Um tiro. Ela chegou pra mim, então eu decidi, nesse dia eu decidi que eu não parei de beber, mas eu amenizei, sabe? Eu dei uma segurada. Porque no meu pensamento eu pensei assim, se eu estou sofrendo, imagine a minha mãe, que perdeu a neta dela, que era tudo pra ela. Então, daí eu dei uma segurada, porque ela pedia pra mim não sair. Eu acho que ela me queria nos olhos dela. Sim. Então eu fazia muita social na minha casa. Pensar assim, nossa, eu já perdi a minha neta, a minha filha, não quero perder. Eu acho que foi por isso que ela Porque falou. Não, né? O alcoolismo já vai acabar virando droga. Na verdade, a minha família, por parte de pai, tem um grande propício a isso. Meus tios, muitos deles faleceram de cirrose, doenças relacionadas à bebida, assim. Uhum. Mas daí eu comecei a fazer na minha casa, daí eu sempre fui para a igreja. A Ana sempre foi sempre foi para a igreja, a gente sempre foi. Ela era muito próxima do pastor. Eu ia na Rocha Eterna antes. Ela ia, nunca me batizei. Eu só ia mesmo, porque eu sou da seguinte opinião: eu estava no mundo e estava na igreja. Então, se eu estou nos dois não serve batismo. Serve descer as águas. Ou você é quente ou você é frio. Justamente. Pode ser morto. Justamente. Então eu preferi não fazer, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Então ela sempre foi próxima do pastor. Agradeço muito ao pastor daquela igreja, que sempre esteve do meu lado, não tenho o que reclamar. Me afastei da igreja e para todo mundo que está assistindo, não se afaste da igreja por causa do irmão do lado. O que importa realmente é Jesus. É Jesus. Eu me afastei por causa de pessoas, não deveria. E sair é fácil. Voltar é muito difícil. Eu esses dias estava andando com a minha sobrinha, fui buscar ela foi cortar o cabelo, peguei ela, voltei para casa e ela falou assim: tia, mas você foi pelo amor, você foi pela dor. Eu falei: não. Eu teria ido pela dor se eu tivesse quando perdi a Ana. Sim. Eu fui pelo amor. O amor do Felipe me resgatou. Porque foi ele que me trouxe para casa de Deus. Então foi pelo amor, não foi pela dor. A dor da minha mãe, eu já estava na igreja. Então o amor do Felipe me trouxe de volta. Foi muito difícil. Então eu sou grata até para isso. A minha filha realmente não tem dor. Infelizmente eu vou te falar. Você vai aprender a conviver, você vai rir, vai brincar, vai sorrir. Mas vai chegar o dia que vai te bater um desespero, você vai chorar, e é necessário. Mas eu compreendo isso de você, porque né, a gente percebe no teu falar. Isso daí acho que é uma coisa universal, né? O que o filho tem que fazer? É enterrar os pais, certo? Vai sofrer, vai ser difícil, vai. Só que a gente sabe que isso é uma lei natural da vida. Sim. Mas pra gente enterrar, graças a Deus, não tenho isso, mas você tá dizendo com muita clareza, né, o quanto é difícil, mas é complicado a gente enterrar o filho, né? A gente não consegue compreender, né? E acaba, né, como você falou, você não consegue entender. E deu pra ver que você, né, a Rose é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que glorifica a Deus, que tem Deus na vida, né? Só que você ainda tem esse questionamento do porquê, né, para Deus ainda, né? Infelizmente, eu acho que ele vai morrer comigo. Espero que não, porque a gente sabe que não é o certo, né? Uhum. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Mas logo a Ana, ela tinha leucemia, ela ia acabar, faltava uma quimio e ela ia acabar. Uhum. Mas ela era uma criança que depois que você tem leucemia, pelo fato das quimioterapia, tudo, demora muito para regenerar tudo, né? Então logo em seguida veio o Covid. Então eu fico imaginando como que seria a minha filha se ela tivesse pegado o Covid. Deus ainda me deixou, eu ainda acredito nisso, que Deus ainda me deixou fazer um velório, se despedir e enterrar minha filha, viver o meu luto. Sim. E se ela tivesse pegado o Covid? Ela tá com a imunidade muito baixa, né? Aquele tempo do Covid, ninguém podia enterrar. Parava num saco, jogava no caixão e ninguém enterrava. Então eu ainda tive. E as mães que não tiveram? Verdade.
infelizmente, a gente tem, eu acho que depois da minha filha, a gente tinha uma amiguinha, que era a Lara. Ela faleceu, ela vem lutando desde pequena contra o câncer. Infelizmente voltou, ela fez transplante, voltou. Ela faleceu. Quando eu vi que ela faleceu, nossa, me abalou bastante também, porque eu acreditava que ela estava curada. Então, não tem muito o que questionar, assim, mas o que eu tenho para falar com meus irmãos, aproveite. Aproveite os filhos hoje, aproveite a arte hoje. Educar é necessário, mas amar é mais ainda. O Anthony, infelizmente, ele é um alecrim, porque ele foi a minha dor. Eu educo ele, mas ele é muito manhoso, ele é dengoso. A dor, ela te causa uma bolha. E foi o que eu fiz com ele. Mas ele é meu amor, não tenho o que faça. Hoje eu tenho minha família, tenho meu marido, tenho meu filho, tenho minha filha. E da forma que eu sempre sonhei, que eu sempre orei para Deus. Ter um piá, depois uma menina, óbvio que não justifica. Minha filha, se estivesse aqui, melhor ainda. Sim. Não justifica. Eu tenho o Felipe, daí tenho o Anthony, tenho a Helena. Eu sempre queria um piá para depois uma menina. Eu tenho minha família construída, a gente é da presença, estamos na presença de Deus, estamos na casa de Deus. O meu filho, ele chega, tem dias que ele olha para o pai dele e ele fala: vamos para a igreja? Então eu sei que eu estou, por mais arteiro que ele seja, ele está no caminho. A gente é livre, ele fala: vamos para. Se eu estou me arrumando assim para vir para a igreja, ela sente falar: vamos para a igreja hoje, papai. Ela já sabe. Já sabe, porque está conseguindo manter aquilo que o pastor falou ontem na pregação das crianças. Sim, e é isso que eu quero para minha vida. Estou indo para o caminho que eu quero que meus filhos estejam. Dentro da igreja, dentro da presença, que não fuja disso. E é o caminho correto, né? Eu lutei para isso, pela minha família. Então hoje eu tenho e eu não abro mão disso. Isso é que nem você falou no começo ali, né? Quando a gente está dentro ali, por algum motivo ou algo que possa ter ocorrido, a gente sai, pra gente conseguir voltar. Muito difícil. Pior que eu nem era batizada. Eu nem era batizada. E eu tinha vontade, eu me arrumava para ir. Eu sentava, minha mãe era viva. Se minha mãe estivesse aqui, ela podia falar para você assim. Eu sentava no sofá e eu não ia. Não ia. Eu sempre tive carro, então não era por falta de meio para ir. Mas se me chamassem para sair, eu ia. Na mesma hora. Na mesma hora. Normal. Então, bem assim mesmo. Mas eu agradeço muito por tudo que Deus tem feito na minha vida, pela família que Ele me presenteou. Peço até perdão para Ele por questionar a morte da minha filha. Um dia eu espero curar essa ferida, mas é muito difícil, Chega as datas que ela era super carinhosa, ela era super amorosa, então ela cantava para mim. Eu viajava para Santa Catarina no tempo, ela cantava, mandava vídeo, e ela sempre foi presente. Então a falta que ela me faz, ninguém nunca vai entender. O fato de eu ter outros filhos não substitui a Ana. E nunca vai substituir. Já chegaram para mim e falaram: mas você é nova. Eu sou nova. Eu tive uma família, tenho uma família, não tive, eu tenho uma família com 2 filhos, mas nada substitui o amor da Ana. Sim, nem tem como, né? O amor que Deus vem colocando no meu coração, eu espero que Ele não vai substituir o amor da Ana, mas Ele vai dar conforto. Eu sei que Ele vai acalmar minha alma, que Ele, no momento certo, Ele vai me mostrar o porquê. Um dia eu vou entender. Mas acredito que, como você tem a morte da sua mãe recente, a minha mãe tem 2 anos que faleceu, vai fazer 2 anos esse ano, recente também, nada substitui a dor. A dor vai estar ali. Infelizmente, eu vou chorar pela morte da Ana, vai chegar aniversário. Eu tenho postado menos. Antes eu postava com bem mais frequência fotos dela. Mas daí chega toda aquela data, o Facebook ele vai te mostrando de novo. E vai se machucando, Então eu não compartilho mais tantas coisas dela. A minha casa, você vai na minha casa, você vê que tem foto dela, tem foto da minha mãe. Eu jamais vou tirar.
E ela tá lá, vai ser sempre parte de mim, indiferente do que aconteça. Mas é nítido de ver o que Deus já vem trabalhando na tua vida, né? Porque, como você mesmo falou, assim, eu não sei quando eu vou compreender, mas só de ver a mudança que Deus já fez na Rose, que era antes lá do nosso batismo 2023, para a Rose de agora, porque Deus realmente está no teu caminho. Sim. Ele, com certeza, quando ele recolheu a tua filha, é porque ele tinha um propósito tremendo para ela. Sim. Ele já tinha, né, o período que ele permitiu que vocês convivessem juntas. 7 anos. 7 anos. Era para algum motivo, era para alguma mudança que ele precisava fazer na sua vida, na vida da tua família, dos teus pais. Algum motivo ele teve. A gente só vai conseguir compreender quando a gente estiver face a face com o Pai. Sim. Mas eu vejo que nada é em vão. Não. Nada é em vão. Por mais que a gente não entenda, a gente sabe que nada é em vão, tudo tem um propósito. Eu não sei, já ouvi dizer que até 7 anos a criança é anjo ainda, né? 7 anos ela se foi. A gente fica se perguntando, né? Me veio na cabeça assim agora. Eu fico imaginando, se por acaso aconteceu tudo, né, com a tua filha lá, e você não estivesse na igreja, como ficaria a Rosa agora? E daí Deus como estaria a Ana agora? Também. Daí Deus vem na mesma hora e responde: eu permiti que ela passasse tudo isso para que ela se chegasse mais comigo. E eu deixei ela tá sofrendo. Vamos dizer, supondo que a pessoa dela está sofrendo, mas ela está sofrendo debaixo das minhas asas. Sim. Ela está tendo o meu abraço, o meu acolhimento. É isso que sempre Deus quer pra gente, né? Porque provavelmente, posso acho que falar com todas as palavras, quase 90% de certeza, que se a Ana não tivesse falecido, se ela tivesse em vida com a gente, eu acho que eu não estaria na presença. E eu automaticamente não estando na presença, ela também não estaria. Você provavelmente não teria constituído uma família. Tudo tem um propósito de Deus. Eu falo, o meu marido é caminhoneiro, a gente não tinha a Helena ainda, mas tinha o Anthony. E uma vez ele me ligou, ele falou: eu vou passar aí atrás de casa agora, eu moro bem encostado com a BR. E eu sempre falei, sempre sonhei, né, com esse momento dele chegando do serviço, buzinando, e o Anthony indo até o portão encontrar ele. Ele ligou, falou: vai lá em cima na escadinha, que tem uma escadinha que dá bem certinho pra BR, assim. Eu fui lá atrás, o Felipe passou buzinando na BR, e automaticamente o Anthony sabia que era o pai dele. Naquele momento, eu lembro até hoje, eu comecei a chorar, me emocionou, porque era uma coisa que eu pedi pra Deus. Uhum. Então eu sei que Deus está presente na minha vida, que Ele vem realizando os meus sonhos. Teve que interromper em algum momento? Infelizmente. Mas eu vejo que em outros Ele está presente. Que tudo vem sendo novo. Necessário. Foi necessário. Infelizmente foi necessário. Na verdade, tudo que a gente passa, né, por momentos difíceis, complicados, tristes, o luto, né, o pastor Ricardo mesmo fala, o luto da gente é necessário. Não importa o período, mas viva o luto, né? Acho que eu estou vivendo meu luto, acho que um pouquinho mais aflorado nesses últimos tempos também, né, por conta de tudo. Mais viva. Viva o seu momento. Como a Rose falou, ela não teve com quem desabafar, você guarda tudo para você. Eu, da mesma forma, só que a gente chega no ponto que a gente precisa, né? E você deu uma palavra aqui esses dias pra gente, que você estava procurando, né, ajuda. Eu sempre quis, mas no meu pensamento, eu não sou louca, porque eu vou tomar remédio. É isso mesmo que a gente acaba pensando, mas às vezes não é. A gente tem que parar de pensar que achar que é isso, que a gente vai tomar remédio, não. E esse pensamento seu me fez abrir os olhos, me fez abrir um gatilho que talvez eu precise. Porque eu tenho muita coisa guardada. Eu tenho muita coisa que às vezes está afetando mesmo minha família igual. Mas não é nem questão do remédio, é questão de você desabafar, de você soltar aquilo que está tá acabando, né, com você, com a tua vida. E a gente fala isso até para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, né, você que passou por um período difícil, um período complicado da tua vida, né, um momento de luto, e você não conseguiu ainda
se libertar disso, né? Assim como nós, né, comentamos aqui agora, nós também estamos nesse período, né? Nós também estamos nesse dilema aí complicado que a vida nos proporcionou, né? Que é a questão de perda, né? Eu com a perda da minha mãe, a Rose com a perda da mãe e da filha, né? A gente chega um período que a gente se faz necessário procurar uma ajuda, né? A gente tenta suportar até onde a gente pode, né? Só que chega um momento que você como se fosse um balão ele não chega no momento que ele estoura. Vai estourar. Então a gente já chegou nesse limite desse balão, né? E a gente precisa procurar ajuda, assim como você, né, que está na mesma situação que nós passamos, né, que a Rose passou, que eu passei, que você que você não sabe para onde mais correr. Existe, né? Deus foi tão bom que ele deixou pessoas na Terra, né? Deixou médicos, psicólogo, né? Não é coisa de louco. A gente não pode achar que o psicólogo é uma coisa, eu vou procurar um psicólogo porque eu estou ficando louco. Não. O psicólogo é uma pessoa que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai conseguir te extrair de você, tirar de você tudo aquilo que você está passando, aquele sofrimento que você está passando, né? E é isso que eu, né, no dia que eu falei aqui, que eu vou buscar fazer também, ter alguém que possa me escutar, onde eu consiga abrir, porque a gente tenta, né, a Maiara, minha esposa, ela queria que conversasse com ela, desabafasse com ela, mas a minha esposa também tem um problema com depressão. Que também não dá, né, cunhado, pra você falar com os próximos, porque você joga o seu fardo no próximo que você não sabe se ele tá sofrendo. Exatamente. Então, os meus irmãos, eles estão ali, todos para me ouvir, mas eu não sei da dor deles. Como que eu vou dar pra eles? Se doeu em mim, é igual eu falei pra você, a minha mãe, ela não me doeu tanto quanto a minha filha, porque eu já tinha perdido alguém muito, entendeu? A minha filha foi a minha dor maior. Então a minha mãe não foi tanto. Eu acredito que meus irmãos sofreram mais mesmo. Mas eu fui a responsável por passar para meus sobrinhos, que a minha mãe tinha falecido, então eu fui a responsável por isso. O fardo maior ficou para mim, mas eu não sei a dor do peito deles. Então seria injusto eu descarregar toda a minha dor em cima deles. Sim. Então hoje, aquele dia que você falou, realmente você me abriu um gatilho para procurar ajuda. Porque hoje eu posso estar bem, vamos dizer. Mas eu acredito que futuramente, se eu continuar guardando tudo, acumulando tudo pra mim, futuramente vai me fazer mal. Igual fez pra minha mãe. Exatamente. Foi o mesmo comentário, né, que você puxou do que eu falei. Eu cheguei num ponto onde a minha filha, como eu falei, me veio pedir um colo, né, ela veio fazer alguma coisinha comigo e eu simplesmente gritei com ela, mas eu gritei com raiva. Sim. Sabe, uma criança de 2 anos, o pai gritar com raiva. Por quê? Porque eu tava nesse ponto de estourar. Sim. Daí eu virei para ela e falei, me deixa em paz. Eu gritei. Daí a Maiara, né, minha esposa, veio falar comigo. Nossa, por que falou assim? Eu virei para a Maiara e falei assim, me deixa em paz você também. Nossa, cara, eu fui pro carro, isso daí acabou comigo. Eu chorava naquele carro. Porque daí a dor, né? Sabe? A dor e não conseguir compartilhar. Eu falando com Deus, falei, por quê? O porquê que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O porquê que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim, sabe? E tal. E daí foi, daí na hora que eu preciso de ajuda. O luto, ele maltrata. E daí eu falei, falando para Deus, Pai, eu oro, eu peço, eu sou presente na igreja, eu faço tudo por Ti, mas eu preciso de alguém aqui na terra, Pai, que possa me ajudar. Eu sei que aí de cima você vai me ajudar, mas eu preciso de alguém nesse momento que eu possa desabafar, que eu possa conversar, né? E foi aonde que eu tomei a decisão de procurar ajuda, né? E falo, como, né, você falou que foi um gatilho, procura. Eu vou dar uma olhada. Até comentei com meu esposo, eu vou dar uma... E se precisar, né, eu consegui com a Clau, né, lá perto dela, ela tem uma clínica lá, vários psicólogos bons, né, eu consegui com uma psicóloga bem requisitada lá, né, eu conversando com ela um pouco que eu conversei com ela no
pelo WhatsApp, explicando um pouquinho da minha situação. Nossa, ela foi muito atenciosa. Que bom. Ela falou, né, a gente marcou agora no dia 24 de fevereiro, a gente inicia nosso tratamento lá. E eu tenho certeza que, da mesma forma que vai ser bom para mim esse contato, essa conversa que eu tive com ela, você, da mesma forma, tomando essa iniciativa de ir procurar ajuda, né? Você que está aí vendo esse vídeo, né, como a gente falou no começo, se estiver passando por uma situação dessa, não hesite, vai procurar ajuda, né? Procure, né, pessoas, né, uma pessoa que possa te escutar. Não desabafe com quem não vai poder te ajudar, né? Como a Rose comentou e eu também corroboro com ela, não adianta a gente querer descarregar tudo aquilo que a gente está passando com o esposo, com a esposa, com o irmão, com o pai. Eles não vão conseguir nos ajudar, né? Eles vão falar para a gente só: tenha calma, paciência, vai passar. Não, quando a gente chega numa situação dessa, a gente precisa de alguém especializado, alguém que realmente, né, saiba como nos ajudar, como tratar. Sim. Né? E é isso, né? Se vocês estiverem passando por essa situação, não tenham vergonha. Procure realmente ajuda, que vai ser, eu tenho certeza que vai ser um alívio para o coração, para a alma, para a cabeça. Eu ver que a mudança vai ser grande na vida de vocês. Sim. Amém? Amém. Então, agora estamos finalizando esse vídeo abençoado, né? Quero agradecer vocês que ficaram até o final, né? Novamente, curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, né? Missão Pentecostal Labaredas, e para nos ajudar a crescer, né? Levar um testemunho desse emocionante que foi, né, da Rose, esse testemunho que acho que muita gente desistiriam, né? Não dá, né? De alguma forma, né, não aguentaria uma pressão que essa jovem moça, senhora, não, acho que é a prova de falar isso com ela, mas que essa senhora, sou casada, essa senhora, viu? Essa senhora passou na vida dela, né, que sirva de exemplo para você que está do outro lado passando por algo similar, né? Mas entendam que é Deus, que pode nos dar força, que é Deus que pode nos ajudar, que é você estar sempre em comunhão, estar sempre na tua igreja, no teu, né, independente da igreja que você vá, né, se é católico, evangélico, né, independente da tua crença e religião, você pegue a Deus, né, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é só Ele que pode nos dar o consolo necessário nessas horas de dificuldade, de aperto, né. Se você quiser deixar mais alguma coisinha para nossos irmãos lá, Deus tocar no teu coração. Acredito que não, só agradecer pela oportunidade, pedir que Deus abençoe a vida de todo mundo e é isso. Amém. Então a gente vai finalizando aqui nosso vídeo, nosso bate-papo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente vai estar colocando na descrição ali o Instagram da Rose, para vocês poderem acompanhar a vida dela, né? As fotinhas da Ana, né? Do Anthony, da nossa pequenininha lá também, da Helena, do Felipe, nosso diácono, né? Então, eu queria falar uma coisa. Fale. Seja um doador de medula óssea, de sangue. Não custa nada, salva muitas vidas. É muito importante. Verdade, eu sou doador também de sangue nesse primeiro momento, mas futuramente também quero, né, ser doador de medula. Realmente, como você falou, é uma coisa que se faz muito necessária, né? Os bancos ultimamente, né, os bancos de sangue ultimamente estão com o seu estoque muito baixo. E tem muita gente que necessita, né, da sua doação, né, de sangue. E é uma coisa assim que não dói, é indolor, é uma coisa que é
que é rápido de ser feita, né? Leva ali em torno Doei hoje 8 minutos. 8 minutinhos de doação. Varia muito ali, no máximo 15 minutos, dependendo da situação, dependendo do fluxo de pessoas que também estão lá. Sim. Né? Mas é uma coisa que é bem tranquila e você vai estar ajudando pessoas, né? Dando, né, vida a pessoas através da sua doação ali, que é muito importante. Né? Vocês, né, que são daqui de Curitiba, como nós somos, tem vários centros de doações de sangue aqui, muito bons, bem recomendados. Eu falei, vale muito a pena. Bom, então, mais uma vez agora chegamos nesse finalzinho. Agradeço, né, a cada um de vocês que ficaram até o final desse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e esperamos vocês no próximo vídeo, bem? Amém. Tchau, tchau. Até o próximo.